Caráter. O que é o caráter? Essa é a nossa aula de agora. Eu quero que você faça um exercício de imaginação, né? Imagine que a sua alma é uma semente plantada em um solo por um agricultor. E que esse, por sua vez, é Deus. Essa alma, agora, né, ela vai começar a ser exposta por elementos da matéria. Estímulos e reações da imanência. Inicia aqui o processo de crescimento da criatura humana. A nossa mente ela é comparável a uma pequena planta que brota e o solo sobre o qual ela é plantada é o que denominamos de temperamento. Cada solo apresenta uma natureza distinta, influenciada pelo momento e local em que a semente foi plantada. Aqui encontramos diversas inclinações temperamentais, conhecidas como coléricos, sanguíneos, fleumáticos e melancólicos. No entanto, deixemos essas nuances temperamentais para uma outra discussão e concentremos-nos no crescimento deste pequeno broto. Esse delicado broto eventualmente evolui para um caule que mais tarde se transforma no que chamamos de tronco da árvore, formado desde os primeiros momentos da vida, ainda no útero materno. Esse caule representa o caráter em termos psíquicos. Ele é o receptáculo daquilo receptáculo que guarda o que vulgarmente chamamos de inconsciente. Mencionado nas escrituras como disposições da carne e reconhecidos por Freud na psicanálise como ID. Tudo que vemos e ouvimos contribui para a formação do nosso caráter. E até os 7 anos, mais ou menos, ainda não desenvolvemos totalmente o filtro da razão, o que complica esse processo. Uma criança exposta à discórdia entre os pais, por exemplo, não consegue distinguir comportamentos saudáveis de não saudáveis. E essa imagem pode ser armazenada no caule como um comportamento possível. Luxúria, gula, avareza, preguiça, ira, inveja, soberba, todos esses vícios são absorvidos pelas crianças e aprendidos. O caráter ou tronco continua a crescer até cerca dos 14 anos, momento em que ele se solidifica. Após esse período, o caráter não sofre mais alterações significativas. Contudo, não estamos aqui condenando a ser moldados apenas por esse caráter. Boas e más inclinações naturais estão estabelecidas, mas há algo que começa a se formar nos primeiros anos e só se torna relevante na vida adulta, que são os galhos, as folhas, a copa da árvore que chamamos de personalidade. Todos nós passamos por uma criação sobre o que é certo e errado, e à medida que crescemos, vamos percebendo que isso é natural de nós. No entanto, mesmo conhecendo esses conceitos, muitas vezes agimos erroneamente devido ao quê? À imaturidade. A personalidade bem formada é essencial para superar o caráter. Nela reside o nosso senso moral e inteligência. É a personalidade que nos capacita a dizer não às más inclinações, permitindo-nos dar frutos reais, ou seja, virtudes que vão conter esses vícios, que vão conter esses pecados. Não somos definidos pelo caráter, bom ou mau, mas pela personalidade que prevalecerá sobre ele. Amadurecer é fundamental. Uma árvore madura serve para dar abrigo, sustento e gerar frutos. Da mesma forma, uma pessoa madura proporciona abrigo, sustento e, o mais importante, frutos. Mesmo com um caráter fraco e mal formado, agir impulsivamente é uma ação que parte do nosso caráter. Há 2 tipos de atos maus. Isso aqui é importante que vocês entendam. Aqueles que provêm da nossa inteligência e aqueles que provêm do nosso inconsciente. Corrigir o mal que parte da inteligência requer a verdade, conhecer a verdade. Existe uma verdade, ela não é relativa. Enquanto corrigir o mal que parte do inconsciente demanda misericórdia. Ajudar o mau caráter envolve primeiro a misericórdia seguida da verdade, do ensino e do diálogo.
É na personalidade que reside essa nossa capacidade de superar o caráter e dar frutos reais, chamados essas virtudes. Seja franco, quando você se depara com uma árvore centenária, o que mais chama a sua atenção? As raízes ou a copa? Aquela copa majestosa? Ou é o tronco com suas raízes? O que chama mais a sua atenção? Sem dúvida, o primeiro destaque vai para a copa. Ela é imponente, repleta de beleza. Da mesma forma, quando nos deparamos com uma personalidade forte e madura, é como se quiséssemos permanecer ali, sem hora para ir embora. Já perceberam? Quando você está diante de uma pessoa que é muito madura, uma personalidade assim que causa impacto, parece que você quer passar horas conversando com essa pessoa. Porque ela nos cativa com seu exemplo inspirador. Assim, quando alguém utiliza a expressão fulano tem uma personalidade forte para insinuar que essa pessoa é desagradável, consideramos essa afirmação como algo vulgar. O que deveria ser comunicado na realidade é que fulano é temperamental. Eu falei isso para vocês em alguma aula anterior. Ou que ciclano possui um temperamento forte, né? Que é temperamental. Nenhum temperamento surge completamente formado. O que molda o temperamento é a personalidade e até mesmo predisposições positivas precisam ser lapidadas como um diamante bruto, enquanto tendências negativas persistem até serem controladas por virtudes. Então, se alguém afirma que é difícil mudar, que essa transformação não condiz com sua essência, que parece estar mentindo para si mesma, que na verdade ela está o quê? Revelando uma resistência egoísta. Porque como assim você está mentindo para si mesmo, que você não pode mudar a sua essência? Né? Você pretende permanecer temperamental e relutante em amadurecer? É isso que você está dizendo? Compreendem agora? Uma árvore madura, ela é valiosa assim como uma pessoa madura e ambas oferecem, como eu digo, abrigo, sustento e frutos. Isso aqui é extremamente importante. Então veja, se nós enfrentamos esses desafios, somos expostos a estímulos visuais e auditivos que podem causar essas doenças na nossa alma. A exposição contínua ao longo dos anos forma o inconsciente, resultando em problemas na alma. A vida espiritual, a vontade, a personalidade, a inteligência, elas são elementos cruciais para evitar a doença da alma causada por más inclinações, que são conhecidas como pecados. Então, assim como a árvore, nosso corpo e alma podem adoecer quando a harmonia é perturbada. A alma adoece quando a má inclinação que está no inconsciente, né, ela é satisfeita, ela é realizada. E quando há ausência de uma vontade forte, para evitar o adoecimento da alma, é necessário doutrinar a nossa vontade e cultivar uma inteligência que é capaz de compreender o certo e superar o sofrimento. Todos nós, em menor ou maior grau, enfrentando esses desafios. E se desejamos ajudar os outros, devemos primeiro garantir que estamos saudáveis. Então, veja, eu disse agora há pouco para vocês que existem esses dois tipos de atos prejudiciais, esse mal que provém da inteligência e o mal que emerge do inconsciente. E nós precisamos dessa vontade, né, forte para poder conseguir dominar, né, dominar essas inclinações que vêm às vezes do nosso caráter, que aprendemos quando mais novos, que se solidificou ali, mas que podem ser controladas por virtudes. Para ajudar o mau caráter, precisamos sim estar sãos e agir com misericórdia para ajudar o outro. Então veja, dessa maneira, né, nós contribuímos, né, sendo um exemplo para que uma personalidade problemática amadureça. Com o nosso exemplo, um exemplo arrasta. Certo? Uma árvore madura, mais uma vez, ela amadurece e nutre uma árvore seca por meio de seus frutos. Veja, aqueles frutos que caíram daquela árvore, eles vão servir para nutrir uma árvore que está do lado. Vocês acompanharam aqui sobre essa explicação sobre o caráter? O como que isso aqui é importante entender essa definição do que é o caráter, como ele começa, quando solidifica, o que fazer para conter as más inclinações, conter os impulsos,
Entendam. Através da nossa árvore robusta, né? Ou seja, uma personalidade forte que dá frutos, nós podemos nutrir aquela árvore que está do nosso lado, que ainda não tem uma copa tão robusta assim. Vocês entenderam que nós não somos rigidamente definidos por nosso caráter? Embora estejamos, né, vinculados a ele de alguma forma. Compreenderam que enfrentar os desafios deste mundo exige amadurecimento? A formação de uma personalidade sólida, ela é crucial. E para você ver, muitos rasgam as vestes quando eu digo que a traição é um sintoma de uma doença. No entanto, o problema reside, né, numa certa ignorância a respeito desse assunto. Porque, veja, nós somos seres dotados de duas naturezas essenciais, corpo e alma. E nesse contexto, considera-se doença toda condição que perturba a homeostase, a harmonia entre duas naturezas fundamentais, corpo e alma. A manutenção da saúde física envolve uma exposição ordenada, controlando o que comemos, bebemos e vestimos. Entretanto, existem fatores mais complexos de serem gerenciados, como predisposições genéticas, né? Talvez é hereditária na sua família, alguma doença, tudo bem, não temos controle sobre isso. Mas um outro aspecto que afeta a nossa saúde é a reserva fisiológica. Por exemplo, um único doce que eu comer hoje não vai me fazer mal. Mas a reserva de comer, a repetição ao longo dos anos aumentará consideravelmente o risco de uma diabetes. É isso que nós chamamos de reserva fisiológica. Notem que o processo de adoecimento do corpo abrange vários fatores, alguns sob a nossa vontade e outros não. E da mesma forma, a saúde da alma, ou psique, segue padrões semelhantes. Tudo a que somos expostos, seja por estímulos visuais ou auditivos, né, como uma cena traumática, ou por exposição contínua ao longo dos anos, né, de pornografia, vai gerar uma formação desordenada do inconsciente, pode causar doença. E por que isso acontece? Existe uma certa submissão do nosso intelecto com a matéria. Perceba que nada chega na minha inteligência sem antes passar pelos meus sentidos. Como, por exemplo, essa lapiseira. Né? Essa lapiseira, eu posso sentir o cheiro, mordê-la. Eu tenho um contato sensível com ela e uma vez que ela não está mais aqui do meu lado, eu consigo imaginar essa lapiseira sobrevoando na minha sala com um par de asas. Isso não é possível. Isso é a minha imaginação fazendo. Mas só é possível que eu imagine essa lapiseira das, né, mais infindáveis maneiras, porque eu tive um contato sensível com ela antes. Esse contato, né, visual, tato. Então nada chega aqui, como eu disse, sem antes passar por aqui. Então, às vezes, com o passar dos anos, nós tivemos, né, exposições a coisas que... Lembra quando eu disse que o caráter é alimentado pelos olhos e ouvidos? Sim, que formaram um inconsciente muito ruim. E nós vamos ter impulsos desordenados que vão nos levar a vícios e pecados. Por isso que é muito importante tomar cuidado, né? Hoje, mesmo que você tenha tido um mau caráter, né? Tido um caráter mal formado, melhor dizendo, né? Um inconsciente mal formado, hoje para que você consiga se ordenar, é você começar a partir de agora, filtrar aquilo que você está colocando diante de ti. Né? Isso, né, é minha imaginação acontecendo. É como eu disse para vocês. Se alimentarmos a nossa alma com elementos negativos, enfrentaremos problemas. E além disso, há fatores de adoecimento que fogem também ao nosso controle. Em resumo, né, quando a alma adoece, isso ocorre quando somamos fatores internos, externos e circunstanciais desencadeando em um processo de sofrimento e desregulação. O erro na alma é uma má inclinação satisfeita, que é denominado de pecado. Significando, né,
O pecado ele significa errar o alvo em grego. Os 7 pecados, como eu disse, a luxúria, a gula, a avareza, a preguiça, a ira, a inveja e soberba, são também chamados de vícios da alma ou doenças da alma, e todas essas outras falhas derivam desses 7. Essa má inclinação, ela reside no nosso inconsciente, na região da psique, de onde partem os atos não pensados ou pouco pensados. Podemos impedir o inconsciente? Sim, certamente. Ideias não mudam a realidade, somente a vontade é capaz de realizar tal feito. O que podemos fazer então? É o que eu disse agora há pouco. Estou reforçando tudo aqui no final dessa aula. Algumas coisas eu até repeti para poder ficar aí gravado na cabeça de vocês, que é doutrinar essa vontade, uma vontade ativa, disposta, que nega o inconsciente, nega a si mesma, nega o impulso e age movida por outros estímulos, como a vida espiritual, a personalidade, a inteligência e a razão. Adoecemos na alma quando o inconsciente é mal formado, associado ao imaginário ruim e caráter inadequado. Contudo, apenas isso não é o suficiente. Também adoece quando falta uma vontade forte, capaz de dizer não aos impulsos baixos e negando a si mesma em sua dimensão mais baixa. Portanto, antes de dizer que o teu marido, a tua esposa é um mau caráter, faça a reflexão de saber se você também não é um mau caráter, porque a maioria de nós tivemos um caráter muito mal formado. Principalmente aqui nesse Brasilzão, né? Essa que o típico brasileiro gosta de oba-oba e putaria, pão e circo. Será que você realmente não teve um caráter mal formado? E se você teve um caráter bem formado, não é um mérito seu. Agradeça a seus pais. Até breve.